Fala pessoal, tudo bem com vocês? Verdão sem gols na temporada, segue líder, Verón resolve, mas o Abel Ferreira tá bravo com a imprensa. Vamos falar sobre essa vitória sobre o Cuiabá, o jogo foi duro, hein? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Foi mais difícil do que se imaginava. O Cuiabá do Antônio Oliveira, um duelo português, né, entre Abel Ferreira e Antônio Oliveira, fechou numa linha de 5 e impediu com que o Palmeiras chegasse com mais volúpia até o gol adversário. É natural também que a gente esteja percebendo um desgaste dessa equipe do Palmeiras que pouco preserva os seus jogadores, né? O Abel Ferreira tem esticado a corda, até porque já caiu de uma competição, então ele tem agora o próximo confronto decisivo contra o Atlético Mineiro na Libertadores e vai, obviamente, focar no Campeonato Brasileiro para tentar se distanciar um pouco mais. Havia perdido a liderança por algumas horas com a vitória do Atlético Mineiro sobre o Botafogo, mas já recuperou. Então, na rodada, o Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Num jogo, como eu disse, que talvez se mostrasse um pouco mais fácil pela situação do Cuiabá na tabela, mas a gente sabe que pelas circunstâncias, né, nem todo jogo é fácil, mesmo quando uma equipe está lá em cima, outra lá embaixo, exatamente por conta dessa disposição tática. E o que a gente viu foi exatamente isso. O Abel explicou isso na coletiva, né? Quando você tem uma linha de 5, 3 defensores, mais 2 volantes e ainda os laterais, essa linha baixa, ela impede com que você consiga entrar por dentro. Então, de que forma o Palmeiras tentou agredir e até chegou a ameaçar o gol do Walter, que fez uma bela defesa numa grande jogada de combinação do Scarpa, do Dudu, a bola chega do lado direito e o Mike cabeceia e ele acaba espalmando junto com a trave o goleiro Walter. De que forma o Palmeiras chegou? Quase sempre na bola parada. Essa até foi uma jogada construída pelos lados do campo, mas em outros momentos você via em combinações de escanteios ou até mesmo de uma cobrança de falta ensaiada, que o Gabriel Menino acaba chutando e obrigando o Walter a dar o rebote, o Danilo chega e conclui para fora. Mas normalmente escanteio, normalmente Scarpa, Veiga, numa combinação em que o escanteio curto gera um cruzamento, aí o Walter teve que fazer algumas intervenções, dessa forma que o Palmeiras estava tentando chegar, porque realmente tocando a bola por dentro era muito difícil. E vejam só, no segundo tempo, em que o Palmeiras segue martelando da mesma forma, o gol sai justamente numa jogada por dentro, mas aí tem o imponderável do futebol, aquilo que é bonito no futebol, é que você muitas vezes trabalha de uma forma, você constrói, você trabalha determinada jogada e aí você depende como a gente fala lá no sul, do sobrenatural de Almeida. É claro que quanto mais, tem uma frase famosa que diz que quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. E olha a sorte aparecendo aqui pra gente falar a respeito dela, porque ela voltou na entrevista coletiva do Abel Ferreira. O Abel, ele deu uma declaração que eu confesso para vocês que no momento que ele deu a declaração, eu também já imaginei que ela fosse ser interpretada de uma forma negativa. Mas eu confesso para vocês que eu não vi esse sentido que muitas pessoas deram. E aí, não estou aqui julgando, acho que gerou interpretações, porque quando você coloca sorte, realmente é uma palavra que pressupõe que no caso o adversário não fez por merecer, né, aquele objetivo. Mas na mesma resposta, o Abel já tinha usado outros sinônimos, ou enfim, neologismos, ou outros significados para aquilo que ele queria dizer, como competência e felicidade. Ele cita em vários momentos que o São Paulo teve a felicidade de quando o Palmeiras tinha um pênalti a seu favor, com o Rafael Veiga, isso no confronto da Copa do Brasil. O Veiga, que é o melhor batedor do time, desperdiçou e um minuto depois o São Paulo teve uma penalidade e acabou fazendo. E aí você pode interpretar de várias formas a declaração do Abel. Eu não achei, e confesso para vocês, que ele tentou desmerecer o São Paulo. Acho que é coisas do futebol. O Veiga teve a bola do jogo para fazer o 3-0 ali matava o confronto, possivelmente, e aí ele tira do goleiro e a bola passa isso aqui do travessão. E aí, no minuto seguinte, o São Paulo tem uma penalidade, que na minha opinião aconteceu, tem toda a polêmica da linha não traçada, na origem da jogada do Caleri, ok, isso é uma coisa que a gente já cansou de falar aqui, que foi um erro protocolar, um erro absurdo do VAR, da arbitragem da CBF e tal, mas enfim, teve o pênalti e o Luciano converteu e isso fez com que o São Paulo fosse para a decisão nos pênaltis. Aí, o Abel abriu a coletiva de hoje falando exatamente sobre isso.
de que foi distorcida a sua fala, que ele pediu que tivessem cuidado com a palavra sorte e que muitas pessoas não interpretaram da forma como ele gostaria. E aí ele tentou explicar aquilo que ele quis dizer falando de sorte mais uma vez, que foi justamente no gol do Veron, quando o Mike pega uma bola por dentro, recupera uma bola num lance bem polêmico com o Valdívia, em que o Valdívia vai meio mole na bola, mas tem um braço ali que poderia ser interpretado como uma falta na origem da jogada, e aí o VAR teria que chamar para anular o gol do Verão. Esse lance vai dar muita reclamação e muita repercussão ao longo de todo o dia. Obviamente o Cuiabá vai reclamar desses lances. O Mike recupera essa bola e tenta um passe para o Dudu, que está lá pelo lado esquerdo, espetando para fazer justamente o facão lá pelo lado esquerdo. Só que a bola desvia no defensor e serve o Veron, justamente entre os dois defensores, livre na frente do Walter, e ele de perna esquerda acaba deslocando o goleiro do Cuiabá. Pro Abel Ferreira, sorte. Você tenta, você constrói, você trabalha e tudo mais, aí o lateral tenta dar um passe para um lado, serve o outro, e aí sai o gol do Palmeiras. Faz parte do futebol também, gente. A sorte, ela faz parte. Quando você, às vezes, você faz tudo para dar certo, o centroavante vai lá, chuta a bola certinha, tira do goleiro, ela bate no travessão por 1 centímetro, bate na trave por 1 centímetro e sai. Isso também é sorte. Ah, não, mas foi incompetente, porque ele poderia ter chutado 1 centímetro para cá. Gente, mas faz parte do futebol também. Eu entendi a declaração do Abel no jogo contra o São Paulo e entendi a sua explicação agora. Mas ele tá bravo, viu? Tá bravo, ele fez, enfim, citou o Tele Santana na entrevista que ele deu pro Roda Viva lá atrás, falando sobre, enfim, que o futebol brasileiro precisa melhorar, porque aqui tem grandes jornalistas e que ele prefere dar valor a esses jornalistas e não a outros setores da imprensa. Enfim, ele estava bem desgostoso, né? Estava bem chateado com muitas vezes distorcerem as suas declarações. Falou mais uma vez do VAR, falou que o que aconteceu na quinta-feira não pode ser esquecido, porque, enfim, eu acho que tá muito dentro, pelo que ele falou em vários momentos da entrevista, quando ele disse que nós sabemos por que perdemos. Eu acho que eles têm a convicção, e isso deve ter sido trabalhado internamente, de que como a linha não foi traçada, né, na origem do pênalti sofrido pelo Calleri, de que ele estava impedido e por isso a CBF não divulgou a linha. Então o Palmeiras entende que foi prejudicado e talvez isso seja trabalhado de forma interna, inclusive até no sentido de motivação, e tá tudo certo, né? Acho que qualquer artifício, qualquer recurso que o treinador tenha com o seu grupo para, enfim, para se recuperar, para buscar o título da Libertadores, para buscar o título brasileiro, acho válido. E, inclusive, o Palmeiras enviou um ofício para a CBF, reclamou, pediu para essa linha ser traçada. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que não vai parar por aí. A arbitragem vive uma crise realmente terrível, inclusive com problemas nesse jogo do Cuiabá, como a gente viu, né, nesse lance na origem da jogada no Mike com o Valdívia. O Atuesta deu 2 chegadas que só a primeira no PP já era passível para vermelho, mas ele tomou um amarelo. Depois ele deu outras 2 chegadas em que o cartão não foi aplicado. Tem uma que o Marlon sai sangrando, inclusive. O Atuesta provavelmente não deveria ter terminado o jogo, por conta de 2 amarelos no mínimo. E isso não aconteceu. Então o Cuiabá tem razão de reclamar em alguns aspectos. Não acho que seja por isso que o Palmeiras tenha vencido, foi superior o tempo inteiro. O Cuiabá pouco fez acho que nem fez o Everton trabalhar, não estou lembrando aqui de uma defesa dele, mas enfim, o Palmeiras teve dificuldades no jogo, mas conseguiu nesse gol do Verón a sua vitória. 100º gol do Palmeiras, é o primeiro clube a conseguir 100 gols nessa temporada. É um time que, para muitos, né, e foi taxado de retranqueiro em algum momento, mas chega a 100 gols no mês de julho, impressionante, numa boa média, teve 16 finalizações, se eu não me engano, no jogo. Em outros jogos teve até mais, o Abel falou sobre isso, né, contra o Atlético Paranaense, por exemplo, e acabou perdendo o jogo. Nesse, eles tiveram 16 finalizações, porque realmente estava difícil de entrar na defesa do Cuiabá, e acabou conquistando o resultado, que era o mais importante, né, gente? O Campeonato Brasileiro, você precisa vencer os seus jogos, especialmente em casa, e pontuar fora, para você se manter ali no topo, que é o que o Palmeiras está fazendo, em meio a desgastes, lesões e tudo mais. Ele está sem o Rony, por exemplo, que é o artilheiro do time na temporada, e deu moral para o Gabriel Veron. O Veron, que você sabe, foi flagrado numa balada aí, em vídeos e tudo mais, ingerindo bebida alcoólica,
e foi escalado nesse jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil e foi mantido como titular nesse jogo contra o Cuiabá. E vejam só, fez o gol da vitória. O Abel falou sobre isso. Se eu fizesse aquilo que todo mundo queria que eu fizesse, né, que era crucificá-lo, colocar o Gabriel Veron numa cruz estampada para todo mundo, ele não teria feito o gol da vitória. E aqui eu nem vou emitir nenhum juízo de valor, porque quando me perguntaram, por exemplo, o que eu faria, né, com o Gabriel Veron depois dele ter sido flagrado, né, com a repercussão que deu nas vésperas do jogo contra o São Paulo, eu teria preservado o jogador e não o levado para o jogo. Mas isso sou eu, né? É óbvio que o Abel tem toda a condição, todo o respaldo, toda a moral de fazer aquilo que ele bem entende. E ele explicou a sua medida, de que dessa forma ele conhece o jogador, conhece o seu elenco, conhece o seu grupo e sabia, foi a educação que ele recebeu dos seus pais e ele precisava abraçar o jogador. Tá tudo certo. Acho que o Abel é um cara que fazendo isso ele não perde o grupo. Porque o meu medo, se fosse o técnico, seria esse. Puxa, que recado eu vou passar para o grupo de jogadores se eu simplesmente não fazer nada com um jogador que, tudo bem, não estava no seu horário de trabalho, mas numa semana decisiva e tudo mais. Hoje em dia, o jogador ele tem esse ônus, né? Ele tem todo o bônus de ganhar bem, de ser famoso, de ter o status e tudo mais, mas ele obviamente tem as suas responsabilidades e precisa arcar com as suas consequências, né? Não quer dizer que ele não possa sair e beber o seu beer night, né? O seu negocinho e tudo mais em determinados momentos. E obviamente uma certa preservação com essas mídias sociais aí expondo o jogador no momento tão decisivo. Então acho que houve falta de cuidado ali naquele momento só isso. Mas por conta disso eu teria preservado exatamente para não mandar um recado para o grupo de que tá tudo certo, vocês podem fazer o que vocês quiserem, que vocês não vão deixar de jogarem no time. Então eu teria tido esse cuidado. O Abel preferiu abraçar o jogador e acho que a resposta está vindo. Houve uma reunião com os capitães, né? Provavelmente ele foi multado, ele foi enquadrado e tudo mais. E é um moleque, é um jovem com um potencial promissor. Ele estava sem o Rony. Não tem outro jogador da qualidade do Veron que pudesse fazer a função. Então ele optou por essa escalação e acho que deu certo, né? Enfim, mas o Palmeiras segue líder. O Palmeiras está conquistando os seus resultados, mesmo na dificuldade, e é isso que vale para o torcedor, que vale para o Abel e seus comandados, tudo visando o confronto contra o Galo pela Libertadores, mas claro, também se mantendo ali no topo pelo Campeonato Brasileiro. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!